Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Ontem falamos muito sobre o resgatador, redentor, libertador, o remidor. Eu até pincelei um pouco sobre isso, dando os textos, que Jó falou, que o salmista descreveu no Salmo 19, Provérbios também falava sobre isso. E hoje vamos falar sobre Boaz nesse sentido de ser o resgatador. Lembre-se que eu falei para vocês que o nome Boaz quer dizer nele há força. É unicamente em Cristo. Boaz era um tipo de Cristo, como disse a lição de ontem. E só em Cristo há força suficiente para nos resgatar. Ele tem dois pontos cruciais. Primeiro, ele nos criou, somos dele. Segundo, ele nos resgatou, ele nos comprou na cruz. Ele pagou um alto preço, irmãos, pelo nosso resgate. E esse pagamento nos evidencia como aquele a quem a Deus o pertence. E se eu reconhecer esse pagamento, com certeza eu permanecerei sendo dele para sempre. A lição de hoje fala de Boaz nesse contexto, que ele resgatou Ruth, sendo de uma outra nação, sendo adoradora de um outro Deus, mas ele resgatou, ele pagou por ela, no sentido de que vou pagar você e as suas propriedades pertencerão a mim, mas você também. Então, todos os dons que nós temos, as faculdades que nós temos, devem ser devolvidas e reconhecidas a Deus, porque é Ele que nos dá todas as coisas. E aqui, irmãos, o autor, muito sábio, prudente, colocou aqui esses textos para mostrar o que o inimigo quer fazer conosco e a sua alegação diante de Deus e como, na verdade, nós devemos nos tornar diante dele. O primeiro ponto, ele fala de Jó. Jó 1, de versos 6 a 11. Eu não vou ler todos os versos, mas você pode conferir aí. Quando Deus chega para Satanás e fala assim, de onde você vem? Ele fala de rodear a terra e passear por ela, ou seja, eu venho de um lugar onde eu tenho domínio, eu venho de um lugar que me pertence, eu venho de um lugar onde todos são meus. E então, nesse momento, Deus fala assim, você tem visto meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele. Ah, irmãos, essa fala de Cristo, de Deus, é fantástica, porque no começo do livro de Jó, quem fala de Jó é o próprio Moisés. Havia um homem na cidade de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. É Moisés descrevendo, mas agora é o próprio Deus falando para Satanás quem é Jó. Aí ele fala, porque não há ninguém na terra semelhante a ele. Íntegro, reto, Deus repete a fala de Moisés. Aquilo que ele inspirou Moisés a falar, ele agora fala com a sua própria boca. E Satanás, então, dá um parecer de que Jó adorava a Deus e era uma pessoa que o respeitava por interesse, porque Deus o abençoava. Então, ali, Satanás quis mostrar para Deus que havia uma troca de valores. Eu te sirvo, eu te adoro e tu me abençoa. E assim a gente vai vivendo. Só que não era assim. Jó mostrou, através do que Deus permitiu com que Satanás fizesse, que ele amaria a Deus mesmo na ausência de bens, mesmo na ausência da família, mesmo na ausência da sua saúde. Esses 3 pontos na vida de Jó foi afetado e Jó ficou extremamente abalado. Mas a maneira que o abalou não fez descrer em Deus. Eu vou voltar a falar o que ele falou ontem, Jó 19, 25. Mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Jó permaneceu fiel a Deus, irmãos, mesmo em meio à aprovação. Satanás chega para ele e fala assim, você colocou um muro. Sabe o que eu aprendo com isso? Me permita aqui fazer um comentário. Quando ele diz que Deus colocou um muro, Satanás tenta a todos, mas tem aqueles que buscam a Deus tão fervorosamente que ele não consegue ter acesso. Eu peço a você, irmãos, que em nome de Jesus, viva sob o temor do Senhor. Como o próprio Jó falou, o temor do Senhor é o princípio do saber e o afastar-se do mal, o entendimento. Então, assim o que Salomão falou depois, em Eclesiastes 1, verso 7, ele fala sobre isso, mas Jó foi o primeiro que descreveu. Então, reconheça a Deus em sua vida e tema a Ele, reverencie, respeite, tenha cuidado da sua vida diante de Deus, porque assim fazendo, Deus o protegerá. Estamos no mundo de pecado, sim, mas Deus lhe protegerá principalmente dos males espirituais, e são esses males que a gente deve de fato se proteger. Então aqui, Deus mostrou a Satanás, na verdade, embora o mundo pertencesse a ele, existia Jó, que era temente a Deus, que se desviava do mal. Em seguida,
nós encontramos o texto de Mateus 4, 8 e 9. Primeiro aqui, Satanás reivindica Jó como seu também. Vou mostrar a você que Jó é meu, só basta ele não ter isso. E Jó mostrou que era dele. Satanás chega para Deus e faz a tentação, dizendo: tudo isso te darei se você me adorar. Ou seja, se você realmente não precisa nem você morrer para ganhar tudo, eu lhe ofereço aqui. Satanás é muito ardiloso. Me chama a atenção que em Lucas 4, verso 6, Lucas acrescenta: porque a mim me foi dado e eu posso dar a quem eu quiser. Irmãos, o mundo não foi dado ao diabo. Ele usurpou, ele entrou aqui como intruso para causar um dano, um mal que Deus não tinha planejado que acontecesse. Deus o viu, previu o que iria acontecer, aí ainda assim se responsabilizou pela consequência, nos dando seu resgate. Então Deus não é o autor do mal, mas ele se responsabilizou quando o mal entra em cena para trazer de volta todos aqueles que perderam, como diz o hino, né? Filho vai, chegou a hora, está provado, o mal não presta, chega de esperar, a saudade dói demais, já preparei a carta, já preparei a mesa, filho me traz de volta aqueles a quem eu amei, quem pedi na cruz, resgatei. É o hino dos Arautos do Rei, muito lindo por sinal. Então aqui nós evidenciamos, temos a certeza de que Deus trouxe-nos de volta. No livro de Judas, Satanás reivindica o corpo de Moisés como seu. Ele pecou, ele transgrediu, ele desobedeceu a ti, então ele não tem direito de ser ressuscitado. Então Cristo entra em cena, mostra para ele que ele tem o direito, porque ele confessou o seu pecado, se arrependeu e foi absolvido. É tanto que ele aparece lá em Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração. Então, Deus entra em cena para resgatar os seus filhos, que Satanás o acusa como seu. O mundo é de meu Deus, diz o Nara Adventista. E para fechar aqui, irmãos, Lucas 22, 31, quando Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, Satanás pediu a todos vocês para peneirar. A peneira tinha um processo, tinha uma função de tirar a palha do trigo, ou seja, ele quis mostrar que só existia palha ou nada que preste. Mas Deus sabe do valor que Pedro tinha e os demais apóstolos. Seriam provados, mas seriam retidos para o seu reino, em sua provação. Judas foi provado também. Infelizmente, ele acabou se desviando do caminho, errou o alvo e morreu no pecado. Pedro não. Então, para a gente fechar aqui, Deus é o nosso resgatador. Por toda a causa nossa, ele pleiteia. Então, se coloque, irmãos, se coloque nas mãos de Deus e faça com que ele coloque um muro sobre sua vida e que ele o proteja não só dos males deste mundo, mas o proteja para a salvação. A gente pode ter doença, pode ter um câncer, pode sofrer de acidente, podemos morrer, mas morreremos com a convicção que somos do Senhor. Que Deus guarde sua fé, que pelo seu poder e pelo seu amor, Deus vos guarde do poder do mal, como diz um outro hino adventista, do Nara Adventista. Que Deus o abençoe e lhe conceda um bom dia e louve a Deus, porque Cristo é o nosso resgatador, é o nosso remidor. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra e obrigado pela certeza que nos dás de seres o nosso remidor. Dá-nos um dia, Senhor, com a Tua paz, e mesmo que sejam difíceis as provas, auxilia-nos a ficar em Teus braços. Obrigado pela promessa de colocar um muro sobre nossas vidas, assim como fizesse com Jó. Abençoa os Teus filhos que estão assistindo esse vídeo e os auxilia para que eles busquem Tua palavra cada vez mais conforto. Eu te agradeço, Pai, porque eu te amo e eu te suplico, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.